Olá, amigos da EBEG. Estou aqui novamente para mais uma aula sobre direito administrativo. Vamos analisar nessa aula os principais julgados do primeiro semestre de 2014. Lembrando a vocês que além dos slides que vocês estão acompanhando essa aula, eu também vou disponibilizar uma grande apostila com inúmeros julgados, não apenas de 2014, mas também de 2013 e 2012. Um material muito completo e que contém julgados não apenas que foram divulgados em informativos, mas também outros divulgados nas notícias ou que eu acompanho pelo Diário Oficial, de forma que você vai ter muitas informações e dificilmente vai ser cobrado alguma coisa de jurisprudência que não tenha nesse material que vai ser disponibilizado para vocês, tá certo? Mas vamos lá começar a nossa aula de hoje, porque nós temos muita coisa para ver. Nós vamos ver nessa aula julgados sobre processo administrativo disciplinar, sobre servidores públicos e improbidade administrativa. Iniciando aí com o processo administrativo. O julgado que eu separei para vocês, ele não foi divulgado nesse primeiro semestre de 2014. No entanto, como é um tema que vem sendo cobrado constantemente nas provas, eu achei prudente trazer para destacar, para que vocês não sejam surpreendidos por ele. A questão é a seguinte: um determinado policial rodoviário federal, ele foi flagrado recebendo R$40 de propina de 2 caminhoneiros. Ele recebeu esse dinheiro para deixar que os caminhoneiros passassem, mesmo havendo algumas irregularidades nos veículos. Pois bem, diante disso foi instaurado um processo administrativo disciplinar para apurar a conduta desse servidor. Ao final, o servidor foi condenado e recebeu como punição a demissão do serviço público. Diante disso, esse servidor impetrou um mandado de segurança. Nesse mandado de segurança, ele não questionava o fato em si. Ele reconhecia que realmente recebeu o dinheiro, a propina. No entanto, ele questionava a proporcionalidade da pena aplicada. Qual foi a tese desenvolvida pelo servidor? O servidor desenvolveu a seguinte tese. Ele falou que ele deveria ser aplicado, naquele caso concreto, o princípio da insignificância. Por quê? Porque ele, um servidor com vários anos de serviço público, havia cometido apenas um pequeno ilícito, né? um ilícito menor, R$40, e por isso deveria ser aplicado o princípio da insignificância. E aí a pergunta é, o STJ acolheu essa tese? É possível aplicar o princípio da insignificância no caso de punições administrativas, no caso de punições disciplinares, pessoal? E a resposta é a seguinte: como corrente majoritária para a maioria da jurisprudência, a resposta é não. Tá? Não incide no âmbito administrativo, no âmbito do processo administrativo disciplinar, o princípio da insignificância. Se o servidor pratica um ato cuja pena é a demissão, ele deverá receber a demissão mesmo que o valor recebido, nesse caso, seja pequeno, seja de R$40, por exemplo. Não se aplica o princípio da insignificância na esfera administrativa disciplinar. Esse é um princípio do direito penal e que não pode ser transposto para o direito administrativo. Essa é a posição majoritária da jurisprudência, da doutrina, e a posição que tem sido cobrado nas provas e que foi cobrado, né, foi decidido, por exemplo, no informativo 523 do STJ. Tudo bem com isso, pessoal? Vamos em frente, então, para outro tema relacionado com processo administrativo. Esse sim foi julgado agora, no primeiro semestre de 2014, e eu tenho certeza que vai ser cobrado, e vai ser cobrado já agora, no concurso da DPU. Você que está se preparando para o concurso de Defensor Público Federal, fique atento, porque esse julgado vai ser cobrado na sua prova, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Marquem aí e depois me mandem um e-mail dizendo que acertaram essa questão, tá bom? Vamos lá, o tema é prescrição da infração administrativa. Primeira pergunta, pessoal. As infrações administrativas, elas prescrevem? Existe prescrição das infrações administrativas? Resposta sim. Assim como as infrações penais, assim como os crimes, as infrações administrativas também estão sujeitas à prescrição
da pretensão punitiva. Isso significa dizer que se a administração pública demora muito para punir um servidor, ela perderá o direito de puni-lo. Ou seja, a administração pública deverá agir segundo determinados períodos de tempo, senão ela perde o direito de punir. Isso é a prescrição. Quais os prazos prescricionais aplicáveis às sanções administrativas? Ou seja, quais os prazos para as infrações administrativas serem apuradas e serem punidas? No âmbito federal, esses prazos estão previstos no artigo 142 da Lei 8.112. E eles são os seguintes, vejam na tela. 5 anos no caso de infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. 2 anos se a infração for punida com suspensão e 180 dias quando ela for punida com advertência. Se a infração administrativa for também crime, aplicam-se os prazos previstos no artigo 109 do Código Penal, ou seja, aplicam os prazos do Código Penal. Isso aqui é o que está previsto no artigo 142. E eu chamo a atenção porque também é cobrado constantemente em provas objetivas, tá? Em testes de marcar, esses prazos são normalmente cobrados. E chama atenção também para essa observação. Por quê? Porque muitas vezes no enunciado da questão, o enunciado fornece a informação de que aquela infração administrativa é também punida como crime. Ou seja, no caso da propina, por exemplo, corrupção passiva. E aí não se aplica o prazo da Lei 8.112, mas sim o prazo penal, o prazo previsto no artigo 109 do Código Penal. Então atentem para esse detalhe. Esses são os prazos gerais e se a infração disciplinar também configurar crime, aplicam-se os prazos do artigo 109 do Código Penal. Ok, pessoal? Vamos agora continuar o tema prescrição para ver o que vai ser cobrado na sua prova de defensor público federal, na sua prova da AGU. É possível que existam sanções imprescritíveis? Então, é possível que exista uma sanção administrativa, uma infração administrativa que seja imprescritível? O que vocês vão ter que responder caso seja perguntado isso para vocês numa prova oral? Doutor, existe alguma infração administrativa que é imprescritível? Você vai ter que começar respondendo o seguinte, numa redação, por exemplo, numa prova discursiva. Doutor, a prescrição da pretensão punitiva, ela é um direito fundamental dos cidadãos, tá? Então, a prescrição, o instituto da prescrição, ele é um direito fundamental, é um direito que tem base constitucional. Qual é a base constitucional? É o princípio da segurança jurídica. Então, você deveria começar dizendo que o instituto da prescrição é uma garantia, é um direito fundamental de todos os cidadãos, ok? Você diria também que esse direito está baseado na segurança jurídica. Mas aí, respondendo à pergunta, é possível que existam infrações disciplinares imprescritíveis? Sim, é possível desde que sejam previstas na própria Constituição Federal. A lei infraconstitucional não pode trazer sanções imprescritíveis. Só quem pode fazê-lo é a Constituição Federal. Por quê? Porque haverá uma mitigação ao princípio da segurança jurídica. Então, existem sanções administrativas imprescritíveis? Sim, pode existir, desde que prevista na própria Constituição Federal. Um exemplo, então, agora, doutor, o artigo 37, parágrafo 5º. A Constituição Federal afirma que, em caso de improbidade administrativa, deverão ser aplicadas algumas sanções para o administrador público. Dentre elas, a multa, dentre elas, a indisponibilidade dos bens, dentre elas, a perda do cargo. E uma das sanções é o ressarcimento ao erário. Então, os valores que foram adquiridos do erário indevidamente, eles deverão ser ressarcidos
aos cofres públicos. E a Constituição Federal afirma que a sanção de ressarcimento ao erário é imprescritível. Então é o exemplo que nós temos de sanção administrativa que não está sujeita à prescrição. Trata-se de uma sanção administrativa imprescritível. Tudo bem? Artigo 37, parágrafo 5º. Continuando, pessoal, a outra pergunta que vai ser cobrada na prova de defensor público federal é a relacionada com o artigo 170 da Lei 8.112. Vejam na tela comigo a redação do artigo 170 da Lei 8.112. O artigo 170 diz que é extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade determinará o registro do fato nos assentos individuais do servidor. Volta aqui comigo. O que significa esse artigo 170, pessoal? O artigo 170 diz que depois que extinta a punibilidade pela prescrição, ou seja, não é mais possível punir o servidor público pelaquela infração que ele supostamente cometeu. Mesmo assim, o artigo 170 determina que essa prática da infração, que essa informação fique registrada nos assentos funcionais do servidor. Ou seja, o servidor não pode mais ser punido porque houve a prescrição, mesmo assim poderá ficar consignado nos assentos funcionais daquele servidor que ele praticou aquela infração disciplinar. Isso aí é correto, pessoal? Isso é legal? Isso é constitucional? Esse artigo 170 é legítimo? Ele é compatível com a Constituição Federal de 88? Resposta: não. O plenário do STF, o plenário do Supremo Tribunal Federal, decidiu que o artigo 170 da Lei 8.112, ao prever essa regra, é inconstitucional. Esse artigo não é compatível com a Constituição de 88. Por quê, pessoal? Esse artigo, ele viola o princípio da presunção de inocência, porque o servidor público, mesmo sem ser julgado, mesmo estando prescrita a infração disciplinar, essa informação negativa ficaria em seus assentos, ou seja, ele mesmo sem ter condição de provar sua inocência, mesmo sem um processo administrativo, ele vai ter uma mancha no seu assento funcional. Então viola o princípio da presunção de inocência. E além disso, essa regra viola também a razoabilidade. Por quê? Ora, se a infração ela está prescrita, se a lei determina um prazo e a administração pública não cumpre, por que constar essa informação negativa nos assentos funcionais do servidor? Não há, portanto, nenhuma razoabilidade, não há nenhuma razão de ser em essa informação negativa continuar presente aí nos assentos funcionais do servidor. Portanto, esse artigo 170 da Lei 8.112 está declarado inconstitucional, né, por uma decisão do plenário do STF. E aí muita atenção nas provas, porque eles podem cobrar tanto na prova objetiva, trazendo a redação desse artigo 170 e perguntando se isso é compatível com a Constituição, se isso é constitucional, como também eles podem cobrar em forma de um caso concreto, né, no qual você, como defensor público federal, teria que questionar essa anotação indevida, essa anotação negativa no assento funcional do servidor que foi beneficiado pela prescrição. Então, muita atenção, porque esse tema vai ser cobrado na sua prova. Continuando, pessoal, ainda tratando sobre processo administrativo, e agora eu trago um julgado do STF muito interessante envolvendo processo administrativo disciplinar e a súmula vinculante 14. Processo administrativo disciplinar e súmula vinculante 14. O que é isso? Vamos lá, pessoal. A questão é a seguinte: foi instaurado um processo administrativo disciplinar contra João. João é um servidor público federal, ok? Foram ouvidas as testemunhas sobre esse processo e após a oitiva, João fez um requerimento para ter
cópia de todos os depoimentos das testemunhas. A administração pública negou esse requerimento de João, não forneceu cópia dos depoimentos. O que João fez? João, por meio de um advogado, ajuizou uma reclamação diretamente onde? No Supremo Tribunal Federal. Contra a decisão da comissão processante, ele ajuizou uma reclamação direto no Supremo Tribunal Federal. E o que João alegou? João alegou que a decisão da comissão processante violou a súmula vinculante 14. É isso mesmo. João alegou que a decisão da comissão processante violou a súmula vinculante 14. O que diz a súmula vinculante 14, pessoal? Vejam na tela. Súmula vinculante 14 é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados, que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Tá? Então, a súmula vinculante 14 tem essa redação e João alegou que a comissão processante desrespeitou essa súmula. O que o STF decidiu, pessoal? Se caísse na sua prova, o que você responderia? O STF não aceitou a reclamação. O STF não conheceu da reclamação. Por quê, pessoal? O STF diz o seguinte, olha, a súmula vinculante 14, ela é restrita aos procedimentos penais, aos procedimentos investigatórios de natureza criminal. A súmula vinculante 14 não se aplica para processos administrativos disciplinares. Atentem para essa frase porque pode ser cobrada numa prova objetiva dos senhores. A súmula vinculante 14 não se aplica a processos administrativos disciplinares. Negativo, ok? A súmula, a própria redação da súmula, ela fala em órgãos com competência de polícia judiciária, ou seja, ela restringe o seu âmbito de incidência para investigações relacionadas com crimes, com infrações penais, crimes e contravenções, ok? Não se aplica para processos administrativos disciplinares. Aí você pode me perguntar, mas João tinha razão, abstraindo a questão da súmula, João tinha direito de ter acesso aos depoimentos das testemunhas? Sim, tá? Quanto à questão de fundo, João tinha razão, ou seja, João, a pessoa que está sendo processada num processo administrativo disciplinar, ela tem direito de ter acesso ao depoimento das testemunhas. Isso está garantido pela própria Constituição Federal, quando diz que a todas as pessoas que são processadas, elas têm direito ao contraditório e à ampla defesa. O que João fez de errado foi o meio pelo qual ele escolheu para combater aquela decisão da comissão processante. Ou seja, ele escolheu uma reclamação no Supremo Tribunal Federal, invocando uma súmula que não se aplica ao PAD. Tudo bem, pessoal? Compreender esse tema? Tema quente, tema importante, julgado aí e divulgado no primeiro semestre de 2014, informativo 734. Continuando agora, vamos tratar sobre servidores públicos. O tema agora é servidores públicos. E eu vou tratar agora sobre ascensão funcional. Vocês já ouviram falar em ascensão funcional, pessoal? Eu resolvi destacar esse tema para a gente tratar na aula, porque houve ao longo do primeiro semestre de 2014, pelo menos uns 3 julgados do STF tratando sobre isso. Então, quando nós temos aí um tema que foi muito discutido, é possível que ele chame a atenção do examinador e ele seja cobrado nos concursos vindouros. Então, a ascensão funcional, o que é? Vamos primeiro entender o que é ascensão funcional. A ascensão funcional ocorre quando um servidor público ele é promovido para um cargo melhor, só que integrante de uma carreira distinta. Então, a ascensão funcional significa a progressão funcional do servidor, ou seja, ele
vai para um cargo melhor, mas integrante de uma carreira distinta. Essa ascensão ocorre sem concurso público, ou seja, sem um concurso público de ampla concorrência. Ele progride para um outro cargo integrante de uma carreira distinta sem concurso público. Isso era extremamente comum antes da Constituição de 88. E um exemplo comum que havia era o seguinte, e ocorria muito nas polícias civis, né, nas polícias dos estados. Acontecia da seguinte forma: vamos dizer que o investigador, a carreira de investigador de polícia, possuía 3 classes. Então a pessoa entrava na terceira classe como investigador de terceira classe. Depois ela ia sendo promovida para investigador de segunda classe. Essa promoção está correta? É uma ascensão funcional? Não. Por quê? Porque de investigador de terceira classe para investigador de segunda classe, nós vai estar havendo uma promoção do servidor, mas dentro da mesma carreira de investigador de polícia. Aí está ok, não tem nenhum problema. Então o investigador de polícia passava de investigador de terceira classe para de segunda classe. Depois ele era promovido de investigador de segunda classe para investigador de primeira classe. Tudo bem, não é necessário concurso público, por quê? Porque ele está dentro da mesma carreira. Aí o investigador de primeira classe, o que acontecia? Ele era promovido para delegado de polícia, ou seja, ele era promovido para um outro cargo integrante de uma outra carreira. Já não estava mais na carreira de investigador, e sim na carreira de delegado de polícia. Então, nesse caso, havia uma ascensão funcional, uma transposição. Por quê? Porque ele saía de um cargo aqui, integrante de uma carreira, para o cargo integrante de uma carreira distinta. Então, houve, nesse caso, uma ascensão funcional. Tá certo? Isso acontecia também com outros exemplos, como no caso de técnico e analista judiciário. Quando a pessoa chegava no último estágio de técnico judiciário, por exemplo, ela passava para o cargo de analista judiciário. Isso aconteceu em diversos tribunais de justiça ao longo do país antes da Constituição de 88. E a pergunta que a gente faz é a seguinte: a ascensão funcional, ela é compatível com a Constituição Federal de 88, pessoal? Hoje em dia, se ocorrer uma situação assim, em que a pessoa passa de um cargo, de uma carreira, para um outro cargo, de uma outra carreira, sem concurso público, isso é constitucional? Resposta: não. A Constituição Federal proíbe, a Constituição Federal de 88 proíbe a ascensão funcional. Né? Nós tivemos julgados do STF tratando sobre esse tema nos informativos 746 e 748. E por que é inconstitucional a ascensão funcional, meus amigos? Porque a ascensão funcional, ela significa uma violação do concurso público. Você somente pode ingressar numa carreira distinta, você somente pode passar para uma carreira diferente se você fizer um concurso público onde você concorra com todas as pessoas interessadas. Ou seja, não é possível que você, pelo simples fato de já ser servidor público, tenha maiores vantagens para ir para uma outra carreira, né, do que as outras pessoas de fora do serviço público. Então, não é possível que você ascenda para um outro cargo de uma outra carreira sem que seja por meio de concurso público. A ascensão funcional, ela é classificada, e vocês podem encontrar essa terminologia nas provas, por isso atenção, a ascensão funcional é classificada como um provimento, porque você está assumindo um outro cargo, como um provimento derivado vertical. Por que provimento derivado vertical, pessoal? Vamos entender. Provimento significa assunção a um outro cargo público. Derivado, por quê? Porque você está assumindo aquele outro cargo por conta de um cargo anterior que você tem. Se lembra? A pessoa era investigador de primeira classe. Por conta disso, ela está assumindo o cargo de delegado. Então, é um provimento derivado desse primeiro. E vertical, porque você está
subindo, né? Você está passando para um cargo melhor. Então, a ascensão funcional é um exemplo de provimento derivado vertical e é considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal por violar o princípio do concurso público. Esse é um tema novo, pessoal? Esse é um tema que o Supremo decidiu agora? Não. É um tema já consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nós temos, inclusive, uma súmula que trata sobre o tema, que é a súmula 685. Depois, leiam com calma. Qualquer coisa, pausem o vídeo e deem uma lida nessa súmula. Não é um tema novo no Supremo Tribunal Federal, mas eu trago para chamar a atenção de vocês. Por quê? Porque nós tivemos esse assunto divulgado em 2 informativos do STF. Então, é um assunto que foi destaque nesse primeiro semestre de 2014, por isso pode ser cobrado nas provas, por isso é que ele ganha um fôlego novo nos concursos, ok? Continuando, ainda tratando sobre servidores públicos, vamos falar agora sobre acumulação de cargos e empregos públicos. Se a pessoa pergunta para você num concurso, numa prova oral, candidato, a pessoa pode acumular mais de um cargo ou emprego público? O que é que você vai ter que responder para o examinador? Não. Como regra, não, excelência. No entanto, a própria Constituição Federal traz exceções, né? A Constituição Federal traz algumas exceções em que são permitidas a acumulação de cargos ou empregos públicos. Na apostila eu trago todas as exceções para vocês. Aqui eu quero destacar as que estão previstas no artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. No artigo 37, inciso 16, nós temos 3 exceções, 3 situações em que é possível a acumulação. Quais são elas? 2 cargos de professor. Então você pode, por exemplo, ser professor de uma universidade federal e pode ser professor de uma universidade estadual, por exemplo. Não tem nenhum problema. Você pode ser professor e pode também ter um outro cargo de natureza técnica ou natureza científica. Então essa é a segunda exceção. Um cargo de professor com um cargo de natureza técnica ou natureza científica. Terceira exceção, você pode acumular 2 cargos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Por exemplo, você pode ser médico de um hospital público municipal e pode ser médico de um hospital público estadual também, sem que isso configure acumulação ilícita. Tudo bem? Então são essas 3 exceções que estão no artigo 37, inciso 16. Eu chamo mais uma vez a atenção para a exceção que está prevista na letra B do artigo 37, inciso 16, que é a acumulação em caso de um cargo de professor com um cargo de natureza técnica ou científica. É sobre essa linha que a gente vai tratar agora. Vamos lá. Imagine a seguinte situação, meus amigos. Maria ocupava o cargo de agente administrativo de nível médio do Ministério da Saúde. Ao mesmo tempo, Maria era professora da rede estadual de ensino. Então, Maria era agente administrativo do Ministério da Saúde e também professora numa escola estadual. A administração pública federal entendeu que Maria estava acumulando ilicitamente cargos públicos, ou seja, que ela não poderia acumular esses 2 cargos, e por isso notificou Maria para que ela fizesse a opção por um desses 2 cargos no prazo da lei. Notificada, Maria o que fez? Ela apresentou uma defesa sustentando a seguinte tese: olha, eu não estou acumulando indevidamente cargos públicos. Por quê? Porque eu estou amparada pelo artigo 37, inciso 16, a linha B da Constituição Federal. Eu ocupo um cargo de professora na rede pública estadual, mas o outro cargo que eu ocupo no Ministério da Saúde é um cargo de natureza técnica. Por isso, eu posso acumular esses 2 cargos públicos. E aí, meus amigos, essa tese de Maria foi considerada correta? Ela foi aceita
Realmente é isso? O que o STF pensa sobre o assunto, pessoal? Analisando esse caso concreto, o STF disse que o cargo ocupado por Maria no Ministério da Saúde não era de natureza técnica, ou seja, que ele não se enquadrava na alínea B do artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. E aí o que é importante isso, pessoal? Porque desse julgado poderão ser cobradas diversas questões na prova dos senhores. Por quê? Porque o STF deu uma espécie de conceito do que é um cargo de natureza técnica. E isso é importante porque é uma forma de o STF interpretar e dizer para nós, aplicadores do direito, o que é o cargo de natureza técnica, já que a Constituição não define esse cargo de natureza técnica. E, em palavras simples, né, vocês vão ver todas as conclusões do STF no material de apoio, mas em palavras simples, o que o STF disse que é um cargo de natureza técnica? É aquele que exige, no desempenho de suas atribuições, a aplicação de conhecimentos especializados em alguma área do saber. E aí a palavra-chave é esse, conhecimentos especializados em alguma área do saber. Para o STF, somente pode ser considerado um cargo de natureza técnica aquele que exige do servidor uma formação específica que é diferente das demais pessoas. Não necessariamente um cargo de nível superior, mas que tenha pelo menos algum conhecimento específico, algum conhecimento especializado, como, por exemplo, os cargos técnicos profissionalizantes, né? Que não são cursos de nível superior, mas que exigem um conhecimento especializado do servidor público, né? Conhecimento especializado da pessoa. Não são cargos de natureza técnica, e isso pode ser também cobrado na prova, aquelas atividades meramente burocráticas, aquelas atividades de caráter repetitivo, ou aquelas atividades que não exijam uma formação específica da pessoa, né? Então, se aquele cargo ele não exige nenhum conhecimento que é dado em algum curso específico, que é dado em alguma área de saber específica, aquele cargo não é considerado de natureza técnica. E isso é muito comum, né? A maioria dos cargos de técnico de nível médio, né? Na administração pública federal, os cargos de nível médio na administração pública federal, eles normalmente não são considerados cargos de natureza técnica para os fins do artigo 37, inciso 16, letra B da Constituição. Então não confundam o nome do cargo, por exemplo, técnico de determinado órgão. Esse cargo, apesar de ter o nome de técnico, ele não significa que é um cargo de natureza técnica para os fins do artigo 37, inciso 16, letra B da Constituição. Eu não tenho dúvida de que esse tema também vai ser bastante explorado nas provas, por isso, façam uma marcação, chamem a atenção desse assunto, porque ele vai ser cobrado nas provas. Tudo bem, pessoal? Continuando aí, vamos tratar agora sobre servidores temporários. Também, no primeiro semestre de 2014, nós tivemos uns 4 julgados do STF tratando sobre servidores temporários. Então, aquilo ali chamou a atenção do examinador e vai ser cobrado bastante agora no segundo semestre de 2014 nos concursos públicos. Então, muita atenção com esse tema, porque vai ser exigido de vocês. Os servidores temporários, eles estão previstos no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. O artigo 37, inciso 9, vejam na tela, diz o seguinte, preste atenção, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, são os chamados servidores temporários. Atenção para a redação desse inciso, pessoal. Vamos lá. Características. Quais são as características dessa contratação? Para que essa contratação seja válida, para que ela atenda o inciso 9 da Constituição Federal, essa contratação deve ser, por tempo determinado. A lei prevê prazos máximos de contratação, ou seja,
A pessoa que é contratada com base no inciso 9º do artigo 37, ela não pode ser contratada por prazo indeterminado. Já no próprio contrato que é celebrado, já deve constar um limite de tempo para essa contratação. Segundo requisito, essa contratação ela tem que ser feita com o objetivo de atender a uma necessidade temporária. Ou seja, nós temos aí uma necessidade que é transitória, que é temporária. Tá? Por isso é que está havendo aquela contratação, por uma necessidade que não é permanente, mas sim temporária. Terceiro requisito, essa contratação ela somente pode acontecer em casos de excepcional interesse público. Então deve estar demonstrado o excepcional interesse público, tá certo? Então gravem, né, compreendam, tentem memorizar essas 3 características, pessoal, porque numa prova discursiva é fundamental que você elenque essas 3 características aí que eu listei para vocês e que são características adotadas pela jurisprudência do STF, tá? Atenção para essas características, portanto. No serviço público, meus amigos, nós temos atividades que podem ser classificadas como atividades de caráter regular e permanente, e existem atividades que podem ser classificadas como atividades de caráter temporário ou excepcional. Exemplo, atividades de caráter regular e permanente. Nós temos, por exemplo, servidores da área de educação. Professor. Um professor é uma atividade, o magistério, o ensino, é uma atividade de caráter permanente na administração ou é uma atividade de caráter temporário? É uma atividade de caráter permanente. Por quê? Porque constantemente a administração pública tem que prestar essa atividade, ou seja, tem que fornecer o ensino. Da mesma forma, o caso da saúde, o caso dos médicos. Existem também, como eu já falei, atividades na administração pública que são de natureza temporária, ou seja, de natureza excepcional. São atividades em que a administração pública não pratica constantemente. Exemplo, o exemplo típico que todos os livros trazem é o dos servidores que são contratados para realizar o censo do IBGE. O IBGE, de tempos em tempos, ele realiza censos, ou seja, pesquisas para entender melhor a população brasileira. Essas pesquisas que são realizadas, elas não são realizadas de forma regular, de forma permanente. Então, é possível que esse censo seja classificado como uma atividade temporária ou excepcional da administração pública. Tudo bem, pessoal? Então, existem atividades na administração pública que são temporárias ou excepcionais e existem atividades que são sempre realizadas e são consideradas atividades regulares ou permanentes. A pergunta, essa explicação preliminar é para fazer essa pergunta agora que 80% dos candidatos erram, que 80% dos alunos não sabem responder de forma correta. E a pergunta é a seguinte, está aí na tela para vocês. É possível que a administração contrate servidores temporários para o exercício de atividades de caráter regular e permanente? Ou isso somente é permitido para atividades de natureza temporária eventual? Então parem aí o vídeo, né? Deem um pause no vídeo e tentem responder essa pergunta. Tá? Pois é, pessoal, continuando aí, o que acontece? É sim possível a contratação de servidores temporários tanto para atividades de caráter eventual, temporário ou excepcional, como também para atividades de caráter regular e permanente. Então, essa é uma questão que muitos alunos erram. Por quê? Porque os alunos tendem a achar que os servidores temporários somente podem ser contratados para atividades temporárias, o que não é verdade, né? O STF tem jurisprudência pacífica sobre o tema e ele diz o seguinte, olha, a contratação do inciso 9º pode ser tanto para atividades de caráter temporário, com certeza, como por exemplo o censo do IBGE, como também pode ser para atividades de caráter permanente. E o exemplo típico é o de professor, tá? Ou de médico. Não há nenhum problema quanto a isso. O que tem que ser temporário, pessoal, não é a atividade,
mas sim a necessidade da administração pública. Para que haja a contratação do inciso 9º, a atividade não precisa ser temporária. O que tem que ser temporária é a necessidade. Vamos dar um exemplo que vai ficar mais fácil. Os médicos. Em regra, os médicos na administração pública, eles têm que ser contratados por meio de quê? Por meio de concurso público. Por quê? Porque se trata de uma atividade de caráter regular, permanente da administração pública. Então, os estados, a União, os municípios prestam saúde todos os dias. Então, é uma atividade regular da administração que tem que ser contratada por meio de concurso público. Essa é a regra, tudo bem? No entanto, imagine que há uma epidemia de alguma doença, de uma cólera, de alguma malária, uma epidemia de alguma doença que foi inesperada. Nesse caso, o Estado, o município, percebe que o corpo de médicos daquela localidade não vai ser suficiente para combater aquela epidemia, não vai ser suficiente para combater aquelas doenças. O que pode fazer o Estado, o município, a União nesse caso? Poderá contratar com base no inciso 9º do artigo 37, sem concurso público, médicos para atender a essa demanda que é uma necessidade temporária. Então, é possível contratar profissionais que desempenham para serviços regulares do Estado, do município, da União, desde que seja para atender necessidades temporárias. Tá? Então, por exemplo, vamos dizer que há uma grande greve, outra situação também que já foi até cobrada em concurso público, há uma grande greve de professores municipais num determinado município brasileiro. E aí, o que o município faz? Para que os alunos não percam aquele ano letivo, o município contrata, sem licitação, professores temporários. Para quê? Para suprir a falta daqueles professores que estão em greve. Isso é possível, pessoal? Isso é plenamente possível, tá? Respeitados os limites legais, respeitadas as exigências legais e do artigo 37, inciso 9º.